Cara, eu achei muito impressionante a forma como ele se apresentou. Ele já entrou no jogo, finalizando várias vezes, já conseguindo criar jogadas, trocando passes. Então, assim, muito à vontade. E numa formação que esteve em campo no segundo tempo, que o Tite... Eu admito que eu estava achando que ele já estava num processo de virar Luan. Luan, aquele do Grêmio também, que depois nunca mais jogou nada, até hoje não jogou mais nada. Mas o Tite, olha, isso já é um mérito espetacular do Tite. Não tem como deixar de reconhecer isso. Que Flamengo vocês querem falar? Vocês querem falar do Flamengo que ganhou ou o Flamengo que empatou? Qual o Flamengo que a torcida quer acompanhar? É o que ganhou. O time do Flamengo jogou hoje lá nos Estados Unidos. O clube foi representado no Carioca, que ninguém quer saber do Carioca, mas tem que cumprir tabela. Mas o Flamengo do primeiro... Não, ninguém quer saber do Carioca, não. É o Tite. Lá, fazendo a pré-temporada, o Tite mudou 10, deixou só o goleiro, o argentino Rossi. Olha os 10 que entraram no segundo tempo, que estava no banco. Entrou o Wesley. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aqui, vídeo em dose dupla, né? Flamengo jogou 2 vezes no dia, né? Uma contra o Philadelphia Union, vitória 2-0, e o segundo jogo da noite, né? Foi contra o Nova Iguaçu, acabou empatando em 1-1 com o time de base, vamos dizer assim, né? Time base. Então aquilo, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o que é a mídia esportiva, aquele vídeo de costume, o que a mídia esportiva falou sobre esses 2 jogos do Flamengo, um nos Estados Unidos e outro, se não me engano, na Paraíba, né? Então, teve alguns detalhes importantes no vídeo aqui que eu separei pra vocês aqui, então, vai acompanhando a gente aqui, vai deixando o seu like e depois responde essa enquete aqui embaixo, que tá escrito aqui embaixo, né? Beleza? Então, vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando aquele seu like aí. Tamo junto, crédito. O link dos canais vai estar aqui na descrição como crédito. E vambora para mais um vídeo aí. Flamengo, dose dupla. Jogo dos Estados Unidos foi bom. Já da Paraíba foi meio tenebroso, meu filho. Aturar aquele jogo foi difícil, mas vambora para mais um vídeo aí. O Michele pergunta do que eu vi hoje no time do estadual, se alguém pode ser aproveitado no profissional. Bem, o goleiro já é conhecido, Matheus Cunha, né? Os zagueiros, o Noga, que é um jogador que já há algum tempo já teve oportunidade no profissional, teve uma lesão grave, né? Voltou de lesão, cometeu uma falha grosseira no lance do gol do Nova Iguaçu. Não me parece um jogador pronto ainda, o Gegão muito jovem ainda também. O Zé Wellington, lateral esquerdo, hoje muito contido, pouco apoiou. Do outro lado, lateral direito, acho que ainda não está no nível para jogar no time profissional, o Santiago, né? Mas até que apoiou bem no segundo tempo, teve uma participação mais efetiva, né? Também não comprometeu muito ali no ponto de vista defensivo, os momentos em que o Nova Iguaçu foi à frente. O Ryan Lucas, no meio campo, é um jogador bem interessante, bons passes, buscando sempre o passe para frente, para colocar os companheiros em boas condições. O Lohan é o craque do time, né, 17 anos apenas, muito egoísta no primeiro tempo e no começo do segundo, retendo a bola, dando arrancada no final do meio campo. Não adianta você arrancar com a bola do meio do campo, dificilmente você vai parar dentro do gol. Então troca passe, faz uma jogada coletiva. Quando se aproximar da área, aí você arrisca uma jogada individual, para quebrar uma linha, para abrir um espaço, para dar um passe ao companheiro, criar um espaço e tentar uma finalização, uma jogada individual. Ele corrigiu isso lá para os 15, 20 do segundo tempo e começou a fazer jogadas com seus companheiros. Lembrou que tem gente com ele no time, coisa natural, o garoto, né? 17 anos, se empolga ali, querendo aproveitar essa oportunidade com muito mais visibilidade num jogo desse do que partidas da base. E aí ele deu um passe para o Peterson, que quase fez o gol, uma bela defesa do goleiro Fabrício, do time do Nova Iguaçu, e na sequência ele também trabalhou junto com o Thiaguinho, que acabou marcando o gol do empate do Flamengo. Cresceu o time quando o Lohan entrou mais no jogo, né? Eu acho que o Peterson, que vai ser emprestado ao Atlético, não demonstra ter condições de competir por um espaço no time profissional. O Verton me parece mais interessante do que ele, mais móvel, mais arisco, mas também concorrência muito grande no setor. Então, talvez o empréstimo seja bom para ele ganhar experiência, para ele ganhar rodagem, não ficar parado, né? E se ele se destacar, for bem, amadurecer, evoluir, pode trazer de volta. O time não tinha hoje um centroavante, o Thiaguinho fez o gol, depois foi expulso por cometer uma falta, ele comemorou o gol no meio da torcida, levou um cartão amarelo, depois fez uma falta por trás, acabou levando o segundo cartão amarelo, foi expulso, né, cartão vermelho, em consequência. É um jogador que também, contratado ao Náutico, já faz 4 para 5 temporadas, não conseguiu ainda se justificar, né? Então, acho que
Não tem muita gente que vai poder subir agora, não. O Lohan ainda é cedo, o Ryan Lucas, um pouquinho mais velho, é possível que tenha uma outra oportunidade. A gente tem informação de que o Tite vem observando também esse jogador, que parece bem interessante, mas não diria que na base, nesse time, existam assim, grandes opções imediatas. Tem que ir preparando e, de repente, lançando e vendo como é que os garotos podem se sair pouco a pouco. Falando que, apesar de ser o primeiro jogo, ele gostou muito da atuação do De La Cruz. Cara, eu achei muito impressionante a forma como ele se apresentou. Ele já entrou no jogo, finalizando várias vezes, já conseguindo criar jogadas, trocando passes. Então, assim, muito à vontade. E numa formação que esteve em campo no segundo tempo, que o Tite mudou o time quase todo no intervalo, né? Que não deve ser a formação titular. Ou seja, esses companheiros que ele teve em campo hoje, muitos não vão atuar com ele quando for o time completo, ele sendo titular da equipe. Foi, de fato, interessante, e ele jogando pelo lado direito, né? Uma função que ele pode exercer, claro, um ponta armador, como era o Everton Ribeiro, como foi o Jadson em 2015 no próprio Corinthians do Tite, e ele tem ali a possibilidade de ganhar espaço nesse setor do campo, e aí o Luiz Araújo perderia a vaga. Para a entrada do De La Cruz, os mais fortes candidatos a sair são o Luiz Araújo ou o Gerson, né? Isso acho que está bem claro. Obrigado a Marcelo Sarmento, ao Marcos Souza também. O Edmilson Rubio, até agora não vi nada no Lohan. Estou errado, cara. No segundo tempo, depois que ele começou a soltar a bola, ele mostrou que ele é bom. Ele tem 17 anos, gente. De novo, garoto, 17 anos. Tá? Ele é alto, forte, habilidoso, criativo. Um jogador interessante. Agora tem que evoluir. Ele está no momento ainda de amadurecimento. Agora que ele estava no sub-17 até outro dia. Agora entrou no sub-20 de vez. Então, vamos ter um pouquinho de compreensão também, né? Tem que ser bem orientado, bem treinado, né? Para que a coisa caminhe bem. Anselmo pergunta se o Tite já tem definido em mente o ataque titular. Cara, eu acho que ele tem como base... O time base do Tite é, hoje, Rossi, titular. Varela, a priori, titular. Léo Pereira e quem na zaga? A priori é Fabrício Bruno, mas e o Davi Luiz? Estando em forma. Acho que pode brigar por posição aí. A priori, Léo Pereira e Fabrício. Ayrton Lucas titular. Quando chegar o Vinha, a coisa deve mudar. Ele vai colocar o Uruguai para jogar, os dois vão ter que disputar a posição. Então, tem aí uma disputa a caminho. Então, seguindo aqui. Aí no meio campo, Pulga titular. Arrascaeta titular. De La Cruz será titular. Pedro titular, Cebolinha titular. Então, o que pode sair ali para a entrada do De La Cruz, pode sair o Gerson ou o Luiz Araújo. Um dos dois acaba saindo. MP, quem você destaca com uma grande expectativa do atual elenco? O De La Cruz. Não tem como ser diferente, né? O De La Cruz. Acho que o De La Cruz fez até uma boa estreia hoje. Acho que o melhor jogador foi o Cebolinha, mas o De La Cruz fez uma boa estreia. E eu acho que ele tem tudo para ser o diferencial do Flamengo nessa temporada. Mas o Tite precisa saber usá-lo. Nós vamos conversar já sobre isso, as formas que o Tite está pensando para montar esse time. Gustavo, eu estou ansioso para ver uma série de coisas que eu quero discutir, inclusive porque o Tite fez duas escalações completamente diferentes, inclusive em termos táticos. Eu quero conversar isso com vocês. Isso aí é mesmo time alternativo, nível copinha, sofrível. É isso mesmo. Salve, Renato Morde. Rapaz, eu não tenho como negar que eu já não acreditava mais no Cebolinha, quando concordo com você. Aliás, eu e a torcida do Flamengo, né? Vamos combinar? Afinal de contas, o Cebolinha. Vamos lembrar dos últimos anos do Cebolinha. Cebolinha, depois de fazer uma Copa América espetacular pela seleção brasileira e de ser o destaque absoluto do Grêmio, foi contratado pelo Benfica do Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus troca o Flamengo pelo Benfica, ele pede a contratação do Cebolinha. E o Benfica paga uma fortuna pelo Cebolinha. E já lá, o Cebolinha não conseguiu jogar nada. Tem gente que diz assim, mas o Mister botou ele até de lateral direito. Olha, o Mister tentou fazer ele jogar em algum lugar. E ele não conseguiu, essa que é a verdade. Ele não conseguiu. Aí o Flamengo contrata o Cebolinha por um caminhão de dinheiro
E o Cebolinha tem como treinadores aqui. O Paulo Souza é mandado embora assim que ele chega. Mas aí ele tem o Dorival, depois ele tem o Vitor Pereira, depois o Sampaoli e finalmente chega o Tite. Com o Dorival, que ganhou 2 títulos importantíssimos, com o Vitor Pereira e com o Sampaoli, o Cebolinha não jogou nada. Eu admito que eu estava achando que ele já estava num processo de virar Luan. Luan, aquele do Grêmio também, que depois nunca mais jogou nada, até hoje não jogou mais nada. Mas o Tite, olha, isso já é um mérito espetacular do Tite. Não tem como deixar de reconhecer isso. O Tite fez renascer o Cebolinha, como o Dorival tinha feito renascer o Léo Pereira. Quando um técnico treina um jogador numa fase ótima, e esse jogador, depois, com outros técnicos, afunda, quando ele reencontra o treinador dos bons tempos, ele tem sempre uma chance, uma segunda chance para renascer. Porque tanto o Dorival disse para o Léo Pereira, como o Tite deve ter dito para o Cebolinha, é o seguinte, cara, você jogava muito. Você esqueceu de jogar? Você esqueceu de jogar. Me conta aí por que você acha que não está jogando bem. Ah, porque não tem sequência. Ah, porque quando eu jogo de ponta me botam para marcar lateral. Enfim, o fato é que o Cebolinha, no momento, é o melhor jogador do Flamengo. Verdade. Eu acho que o De La Cruz vai tomar esse posto. Acho que o Arrascaeta vai voltar a jogar muito, ainda mais do lado do De La Cruz. Mas o Cebolinha, hoje em dia, o Bruno Henrique dos 2 milhões, porque o Flamengo admitiu que vai estar pagando 2 milhões por disse que não está pagando 2,5, mas 2 ele está pagando. O Bruno Henrique, cara, ele vai ter que remar muito para tomar essa posição de volta. Muito. O Cebolinha não está deixando brecha. E o Bruno Henrique, quando está entrando, não está conseguindo fazer a diferença. Não é nem que ele tenha entrado mal hoje, mas ele não está fazendo a diferença. E o Cebolinha está. A verdade é que está. Porque, vamos lá, vamos começar a falar um pouco do jogo que interessa, que foi o jogo amistoso, né? Como é que o Tite armou 2 esquemas táticos diferentes? Primeiro tempo, ele jogou com um esquema tático que ele adora nesse momento. Nessa fase dele, ele adora. Pontas abertas. Então, botou o Luiz Araújo na ponta direita. O Luiz Araújo, mais uma vez, correu e não fez porra nenhuma. Botou o Cebolinha. Esse jogou muito, uma barbaridade. O Pedro e 3 homens só no meio-campo. Qual era o tripé de meio-campo? Era Alan, que para mim não jogou nada hoje de novo. Gerson, que eu acho que jogou bem. Quem era o terceiro, gente? Me deu um branco agora. Peraí, deixa eu ver aqui no... Gerson e Matheus Gonçalves. Que até joga nessa posição, mas eu acho que para ser utilizado no profissional, não é nessa posição. É no lado direito. Eu vejo o Matheus Gonçalves, para ser utilizado no profissional hoje em dia, muito mais como um reserva do Luiz Araújo do que como opção para o meio. Mas na base ele jogava no meio, mas também joga pelo lado. E no Bragantino jogou pelo lado muito bem. Mas aí o Tite inventou essa história, né? Alan, Gerson e Matheus Gonçalves. Muito fraquinho esse meio-campo. Acho até que o Gerson jogou bem, mas fraco e com 3 jogadores só. A sorte é que o adversário era um time semi-amador, né? Aqueles times da MLS são brincadeira, né? Por isso é que eu acho muito complicado quando o Flamengo resolve contratar jogador da MLS, dizendo, o cara é o craque. O Luiz Araújo era o craque do time dele também. O que a gente está vendo ele fazer até agora? Pelo menos até agora, não justificou. O Evander, que o Flamengo tentou 200 vezes, o Evander é destaque na MLS, gente. Vocês viram alguns jogos do Messi na MLS. Gente, ele parece que ele está jogando contra criança. Então, mas bem, o Tite fez essa formação. Como era um time da MLS, Philadelphia Union, não levou perigo praticamente ao gol do Flamengo, e o Flamengo dominou sem grandes sustos. O Cebolinha fez várias boas jogadas, numa delas foi derrubado dentro da área, e o Pedro marcou o primeiro gol. Um pouco mais bola rolando, daqui a pouco o Cebolinha faz uma jogadaça e faz um gol lindo. Bateu de curva, saiu do goleiro e entrou lá no ângulo.
2-0. Sem ser uma exibição de gala, diante do adversário que nós estávamos enfrentando. Mas aí é preciso que se dê algum desconto também, gente. Esse time está no início de temporada, está fazendo ainda pré-temporada, ainda está caprichando no preparo físico, tem uma série de coisas ali que deve-se dar desconto, né? No segundo tempo, por que eu me animei mais no segundo tempo? Porque no segundo tempo ele vai e volta com 3 jogadores no meio-campo e tira o Luiz Araújo. O De La Cruz entrou no lugar do Luiz Araújo. Então ele passou a ter Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Vitor Hugo. Vitor Hugo é outro que hoje também não jogou, bulhufas. Acho um jogador razoável para você ter no elenco e tudo, mas já estou um pouco desencantado da ideia de que o Vitor Hugo poderia virar um jogador como virou o João Gomes, por exemplo, embora sejam de posições diferentes. Mas, enfim, por que eu gostei dessa formação? Embora não tenha feito gol e tenha ficado só no 2-0. Porque essa formação abre a possibilidade do Tite montar, lá para frente, quando for para valer, um meio-campo com 4 jogadores talentosos juntos. Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Claro, aí você vai ter só 2 atacantes, que no momento, não tem a menor dúvida, são Cebolinha e Pedro. Cebolinha e Pedro. Flamengo amanhã, olha aqui, ó. O Flamengo foi desafiado para jogar por um título mundial aqui contra o City. Um desafio. Cebolinha e Pedro titular, não tem a menor dúvida. Só que eu espero que o Tite entenda que se ele insistir em jogar com um ponta aberto, no caso Luiz Araújo, e apenas 3 no meio-campo, que seriam Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, ele vai ficar com o meio-campo muito aberto. E o Luiz Araújo não é um jogador que vai desequilibrar ali pela direita. Mas, nós vamos botar só 3 no meio-campo, que vai ser uma avalanche de ataque pela direita e pela esquerda, o adversário vai ter tempo nem de respirar. Não vai ser o caso. Então, a tendência, eu acredito, é que o Tite vai abandonar um pouco essa ideia férrea de 2 pontinhas abertos, passando a jogar, quando for para valer, com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Eu vou avisar uma coisa aqui para vocês. Eu vou bloquear todo mundo que vier aqui falar bobagem, porque a matéria que eu dei do como é que chama? Do Bruno Henrique, não tem nada de cascata não, minha gente. Pode até ser um salário um pouquinho menor, mas é dinheiro para burro, é um absurdo que o Flamengo gastou com o Bruno Henrique. E o Flamengo só admitiu que gastou essa grana toda depois que saiu a minha matéria. Aí ele diz que a minha matéria é mentirosa, mas ele, em vez de 100 milhões, ele fala em 70. Não é nada, né? 70 milhões. Todos vocês vão ganhar na vida, aí fácil. O Bruno Henrique, com 33 anos, vai ganhar em 3 anos. Nada contra ele. O Bruno Henrique está certo. Trouxas são os dirigentes do Flamengo que fazem esse tipo de acordo. Então, se vier aqui fazer gracinha, sem motivo, eu vou bloquear. Estou avisando desde já, tá bom? Deixa eu só fazer uma outra coisinha aqui, porque eu enviei um vídeo para o UOL agora. Que Flamengo vocês querem falar? Vocês querem falar do Flamengo que ganhou ou o Flamengo que empatou? Qual o Flamengo que a torcida quer acompanhar? É o que ganhou. O time do Flamengo jogou hoje lá nos Estados Unidos. O clube foi representado no Carioca, que ninguém quer saber do Carioca, mas tem que cumprir tabela. Mas o Flamengo do primeiro Não, ninguém quer saber do Carioca, não. O Tite essa semana falou que o Carioca era mais... Tá bom. Era melhor que o Paulista. O Flamengo estreou com seu time titular no Carioca, mas... Não? Sim. Já era você saiu, era uma escala para viajar aqui para Orlando. Acontece assim. Foi para Orlando. Ali na frente vão todos eles valorizar o Carioca quando chegar na fase semifinal e final. Claro, vai precisar. Acontece que a distância técnica entre os 4 grandes e os demais times é muito grande, de maneiras que permite a esses 4 times entrarem no campeonato na 4ª, 5ª rodada. Isso é o que acontece, porque o Fluminense jogou 2 vezes. O Fluminense não está viajando por aí, mas nas 2 vezes que jogou com o time reserva. E parou tarde também em 2023, né? Também tem isso. Então, assim, o Botafogo jogou a primeira com o time titular, a segunda jogou com o time reserva. O Vasco também está fazendo pré-temporada, jogando com o time reserva. Está jogando agora.
Então, assim, é um campeonato carioca que vai começar para esses times ali na quarta, na quinta rodada, na sexta, para engrenar, porque eles sabem que eles podem entrar ali na frente. Primeiro, que vão ganhar os jogos mesmo com os times de reservas. E se por acaso não ganharem, como o Flamengo não ganhou hoje, empatou, ali na frente, quando vier os times titulares, vão ter sobra de ponto para chegar na classificação para a semifinal. O Vasco ainda tem a curiosidade que o time C, né, porque nem B, o C está jogando agora, né, contra o Sampaio Corrêa. Isso. E ao mesmo tempo, já no Star Plus, o principal vai estar jogando fora do país. Então, tem quem acha genial, que a oportunidade, isso é uma piada. Isso é uma piada. Tanto que a Federação do Rio sabe que colocou agora, que somente nas 3 primeiras rodadas poderia não ter o time principal, porque você tem que obrigar, você tem que colocar em contrato, você tem quase que registrar em cartório para obrigar os caras a entrar em campo. Isso não dá para dizer que isso é um modelo que deu certo. Sim. Agora, a gente vai rodar imagens aí do Flamengo, o Flamengão. Flamengão, aquele que... Sabe como é que o... Malvadão. Não. O Breiler chama de Malvadão. Utilizar essa expressão. Do Malvadão, Breiler. Vitória por 2-0 sobre o Filadélfia. Boa atuação do Cebolinha mais uma vez. Já tinha jogado muito bem no primeiro jogo. Cebolinha, agora o segundo jogo também muito bem. Olha ele aí, sofreu o pênalti. Do Pedro. Aí, ó. O lance do golaço dele para mim é didático. E esse lance também é goleirão. E mais bonito do que o pênalti ou do que o gol que ele faz é uma jogada que ele faz entre os dois. Que ele sai driblando todo mundo na última hora não faz o gol. Mas eu acho que, até para citar, porque eu estava conversando com o nosso Marcão, está hoje no casinho, tá no comando aqui das carrapetas do nosso linha de passe. Comando das carrapetas? Jogada aí. A gente batendo, o que vai ser pauta, o que não vai. E eu acho que você tem que considerar muita coisa e tirar o peso de muita coisa nesses jogos assim. Agora, o que me intriga muito é o propósito do Flamengo estar fazendo esse torneio, porque vendeu-se uma ideia, que ela não era nem concreta, né, que o Flamengo poderia, quem sabe, talvez, fazer um amistoso contra o time do Messi. Nasce assim lá em outubro. E o time do Messi não estava falando de jogar contra o Flamengo, estava falando de fechar a agenda do Hong Kong e tal, internacionalizar de fato, ele sim, a marca do Inter Miami. Então, no início de dezembro, o time do Messi não vai jogar essa série de amistosos. Vamos jogar contra o Orlando City e arranja um outro jogo. Aí arranjou esse jogo contra o Philadelphia Union, num campo ali meio que de bairro, meio que de faculdade. 5 mil pessoas, 6 mil pessoas máxima capacidade. Internacionaliza muito pouco a marca Flamengo, internacionaliza muito mais o passaporte dos dirigentes que lá estão com suas famílias. E aí eu fico pensando, porque o lance do gol é um golaço. E aí, informação, não é achismo. Sim. O dirigente está passeando, está todo mundo feliz lá com as famílias. O que acontece o lance do gol do Cebolinha, que lá se uma roubada de bola do Gerson, cara, o Gerson não faz o menor esforço para roubar a bola. O time é muito aquém do que a gente pode pensar como ideal para o início de temporada. O Gerson só se posiciona ali, aí dá no Cebolinha. E eu acho que isso sim é um ponto positivo. É você conseguir estabelecer uma confiança de alguém que passou mais de um ano sendo criticado. Esse é o Cebolinha, gastou tanto para isso e tal. É um Cebolinha que termina o ano bem pelas mãos do Tite, começa o ano muito bem. E eu acho que confiança você não compra, você não negocia. Mas também se ele joga aqui contra o Nova Iguaçu, ele também não teria tanta dificuldade. Mas é importante, pelo menos, tem que servir para alguma coisa para dar confiança para esse cara. Porque a gente que até contra times assim perde gol, perde oportunidade. Sem dúvida. O Gabriel tá tentando, tá buscando esse gol que não sai, não fez contra o Audax, não fez hoje também. E, para não falar só de Cebolinha, o segundo tempo, que é um marasmo total, porque é amistoso assim, é complicado, como foi contra o Audax na estreia do Carioca, o segundo tempo valeu demais para ter o De La Cruz em campo. Não foi brilhante, não resolveu, não fez gol, mas a dinâmica do cara é outra. Você já vê que ele gira em outra rotação. Jogou junto com a Arrascaeta. Ele gira aí o Luiz Araújo para ele gira entrar. Em outra rotação. Dá para ver que a coisa ali pode ser muito interessante para o Flamengo, então fica com essa imagem. Agora, de resto, se fosse 3-0 com gol no terceiro tempo, se fosse 1-0 só, se a bola do Cebolinha pegasse na trave e não entrasse, diz muito pouco sobre a temporada do Flamengo. E eu acho que a gente tem que bater na tecla assim do tal internacionalizar a marca, porque internacionalizar a marca é você fazer o seu clube ser assunto nesse país, ou no noticiário daquele país. E aquilo ali não me parece que esteja acontecendo contra o brioso e respeitável time do Philadelphia Union, que inclusive foi semifinalista de conferência da Major League Soccer. Mas é quinto ou sexto, né? Mas assim, mas acho que é bom a gente ter parâmetros. O Fulano foi destaque lá, então para a gente saber também onde a gente está avaliando. Vale pela vitória, o Flamengo principal ganhou, é a segunda vitória do time principal na temporada pelas mãos do Tite, é muito melhor do que empatar, a bola não entrar, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque o Flamengo é muito mais do que um jogo, do que um bom desempenho de primeiro tempo contra o Philadelphia Union. Mas usar essa cartada do internacionalizar a marca para justificar esse tipo de discussão é balela há muito tempo. Né? Desde a época da Florida Cup, alguns times até arriscavam o início de temporada, até mesmo o começo em estaduais, times
que estavam numa situação financeira muito mais crítica que a do Flamengo, e apelando para isso, e no fim não há internacionalização nenhuma. Ninguém se lembra dos times que jogaram as primeiras edições da Florida Cup. Então, não é por esse ponto. No caso do Flamengo, eu acho válida a excursão, porque se tem ali um período para pré-temporada, para tratar como esses jogos devem ser tratados, amistosos, é uma oportunidade, se houver de fato ali, por parte dos dirigentes, essa boa vontade, de novos negócios, de plantar algumas sementes e conversas, não necessariamente sobre futebol, mas para algum tipo de receita. E no caso do Flamengo, de aproveitar esse marasmo completo de campeonato carioca até para os jogadores terem outro nível de desafio. No caso do Philadelphia Union, é um time, não é um grande time, não tem grandes nomes, mas só pelo nível de jogo já oferece alguma dificuldade a mais que o Audax. Então, o Orlando City é a mesma coisa. Então, desse ponto de vista, eu não acho ruim um time ter esse tipo de discussão. Agora, usar isso, internacionalização da marca como justificativa, para mim não faz sentido. É dourar demais a pílula. Agora, em termos do que aconteceu no jogo, algumas mexidas do Tite interessantes, necessidade de dar mais rodagem para nomes como Alan, que a gente precisa ver mais, até aproveitou pouco a oportunidade. É fato também que o Flamengo, o jogo do Flamengo não passou muito por ali, o Flamengo até usou uma saída pouco elaborada, né, e a bola não passou tanto no pé do Alan como passa pelo Pulgar. Testou o Carbone também, né? Exato, Carbone, menino muito jovem. O Cleiton, para mim, é um jogador que merece mais espaço no elenco do Flamengo, um jogador que já tem uma certa rodagem no profissional. O Léo Ortiz, caso não venha mesmo, eu vejo que o Cleiton está preparado não para ser um titular, mas para ser uma alternativa ao quarteto de zagueiros principais do Flamengo. Então, e hoje voltou a dar uma boa resposta. Então, e o Cebolinha, mas mantendo o nível de atuação. E o principal, como o Pedro destacou, a estreia do De La Cruz. Eu imaginava que o De La Cruz já teria um impacto técnico imediato, estava jogando no River, tem boa forma física, mas a tendência, não só pela participação hoje, voluntarioso, atuando bem pela direita, mas se movimentando bastante, chegando de trás para finalizar, uma das virtudes dele, essa pisada na área, o Gabigol faz uma boa parede, escora para ele chegar batendo. Por todas essas virtudes e pelo que fazia no River Plate, a tendência é que o De La Cruz seja titular do Flamengo com o pé nas costas. Então é ali o encaixe do Tite. Pode sair o Luiz Araújo pela direita e ele entra... Foi o que aconteceu hoje, né? E aí ele não entra para ser um ponta-direita. O Tite abre mão dessa ideia dos dois pontas com essa característica de velocidade, de drible. Ficaram dois meios. Né? Mas ganha um cara que preenche mais o meio, que tem uma capacidade de associação maior. Ou ele mantém essa característica dos dois pontos, e aí não precisa nem ser o Luiz Araújo, tem Bruno Henrique como opção, tem possível chegada do Luiz Henrique, e ganha ali ele precisa encaixar no meio. E no meio, aí já, de certa forma, o Gerson passa a ser ameaçado, não é possível um encaixe com o Gerson também, mas aí já teria de repensar o Arrascaeta, então seria mais natural para o Flamengo ter uma opção com o De La Cruz no meio e abrindo mão do Gerson nessa concorrência maior no meio campo. Eu acho que, por nível técnico, o treinador ele precisa escalar o seu time de acordo com a qualidade técnica dos atletas. E aí cabe a ele dar um jeito de encaixar os melhores atletas disponíveis no 11 titular. Uhum. Tecnicamente falando, quem sobra é o Luiz Araújo. O que ele dá é força física, é velocidade, é recomposição defensiva. Ele ajuda muito a fechar o lado por ali, mas tecnicamente ele está abaixo do Gerson, ele está abaixo do Pulgar, ele está abaixo do Arrascaeta, do De La Cruz, do Cebolinha. Então, de todos esses, se você for olhar a qualidade do jogador, quem sai é o Luiz Araújo. E aí você precisa entender como equilibrar o time sem esse jogador de lado de campo que vai e volta. Talvez. Eu vi um pedacinho do Flamengo. O Flamengo no segundo tempo lá, que tá lá nos Estados Unidos, lá fazendo a pré-temporada, o Tite mudou 10, deixou só o goleiro, o argentino Rossi. Olha os 10 que entraram no segundo tempo, que estava no banco.
entrou o Wesley, Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Ayrton Lucas, o meio campo ficou Ala Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Imagine quem saiu jogando. Esse foi o time no segundo tempo que o Meu Tite Deus mudou. do céu. Quer dizer assim, como plantel, força, acho que o Flamengo tem jogadores de qualidade, mas como time mesmo, unidade de grupo, acho que o Palmeiras é melhor. O Flamengo, claro que nós vamos voltar a falar. Eu já acho que já. o São Paulo vai dar trabalho esse ano, viu? Nós vamos falar já do campeonato, só como informação de uma beiradinha do Flamengo. Tive uma informação hoje que o Flamengo ele separou uma grana para contratar jogadores. Coisa de 80 milhões, mais ou menos. E comprou o De La Cruz à vista. Sim. Só que o Vinha, ele conseguiu parcelar. As parcelas, o dinheiro das parcelas sobrou dessa cota de compras. Ele vai pagar uma prestação por ano. Ou seja, tem muito dinheiro ainda. Então essa sobra vai dar para contratar mais alguns jogadores. Só que é o seguinte, ó, o Flamengo começa a sair jogando com Rossi, né, Rossi, Varela, Davi Luiz e Léo Pereira, e um lateral esquerdo zagueiro, Carbone, eu acho que é neto. Carbone. Acho que é neto daquele Carbone lá que foi treinador. É, né? É. Então, ele que mete a bola, inclusive. Do primeiro gol do Cebolinha, né? Que é o pênalti, que dá o pênalti pro Cebolinha. Eu vi o primeiro tempo, é jogo de pré-temporada, a gente achando, me surpreendeu assim a força e a qualidade quando termina o primeiro tempo 2-0. O Pedro faz um e o Cebolinha faz o outro. Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro começou jogando. O ataque titular, para mim... A gente achava que ia jogar Gabigol. Eu tô falando que o ataque titular... E o ataque titular tá fazendo gol. Foi um gol do Cebolinha e um do Pedro. Na estreia do Campeonato Carioca, Pedro gol e Cebolinha também. Vai se firmando. Tem uma temporada longa, grande, mas os caras vão ganhando confiança. O De La Cruz aí... Quando começou o jogo, segundo tempo, eu vim pra cá. Já estreou lá. Entrou no segundo tempo. O que dá pra... Jogou De La Cruz, Arrascaeta. Olha pra De La Cruz, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Olha só o time reserva que tava. O que dá pra esperar do De La Cruz, hein, Vamp? Ele, pra mim, é assim, né? O Carlos Santos, irmão, jogava demais também, né? Teve uma passagem aqui pelo Santos. Vendo o De La Cruz jogar pelo River, pelo Cruz Brasileiro, Libertadores, e algumas partidas do Campeonato Argentino que a gente dá uma olhada de vez em quando. Para mim foi uma contratação muito boa, né? Um cara que titular da seleção uruguaia. Você vê que o Arrascaeta é banco lá. A seleção do Uruguai ele é titular absoluto. Ele é titular e provavelmente ele vai estar vendo ele na Copa do Mundo. Agora o que me surpreende é o Flamengo ter 4 uruguaios. Pois é. 4 uruguaios convocados, viu? Até o Varela, que era reserva, agora é titular. O Varela hoje começou o Campeonato Carioca contra o Dax de titular, hoje foi titular de novo. Provavelmente o Tite vai deixar ele de titular. Vai ser 4 jogadores que o Bielsa normalmente está convocando os 4. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Um vídeo compilado aí, muito bom aí. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Já vai deixando seu like e não deixe de se deixar aqui nos comentários a sua resposta em relação a essa enquete aqui que eu deixei aqui na tela, né? E outra coisa, o jogo da Paraíba, acho que foi Paraíba, se não me engano. Se errado, me corrija aí. Acho que foi na Paraíba. Foi um jogo tenebroso, meu filho. Tenebroso de assistir. O gol do Nova Iguaçu, do jeito que saiu, foi estilo jogo de pelado, meu filho. Levar um gol daquele, com uma falha do zagueiro Noia. Eu até achava ele um zagueiro bom, ainda continuo achando, né? Sofreu lesão aí, ficou um tempo afastado por causa de lesão. Mas eu ainda continuo achando que ele é um zagueiro bom, mas hoje, pelo amor de Deus, o jogo em si foi um jogo tenebroso, né? O Lohan, como é o craque do time, não jogou bem, depois no segundo tempo começou a soltar mais um pouco a bola e ele começou a aparecer no jogo, né? Então, Thiaguinho, eu não sei quantos anos o Thiaguinho tem, mas toda vez que o Thiaguinho subia para o profissional para poder jogar o estadual, eu via muita promessa nesse jogador, né? Hoje em dia nem tanto, posso queimar minha língua, mas hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia nem tanto, mas vamos ver, fez um golaço, tabelou ali com o Lohan ali, né? Acabou guardando a bola ali na bochecha do gol aí. Fez um golaço. Entendeu? O Flamengo poderia ter ganhado? Poderia, entendeu? No final do jogo, o Flamengo empatando o jogo, eu não vi
aquela vontade dos jogadores ir para o ataque, né? Tentar buscar o segundo gol da virada. Que aparentemente, ali já nos acréscimos do segundo tempo ali, ou praticamente nos últimos 2 minutos finais, jogadores sem vontade, né? Trocando a bola ali até o jogo acabar. Indo pro jogo dos Estados Unidos lá, né? Vou falar uma coisa. A gente conseguiu ver uma diferença entre o time do primeiro tempo e o time do segundo tempo, né? Obviamente que você já entrando no segundo tempo, já com 2-0, é outra coisa, né? Tu vai cadenciar mais o jogo, trocar aqui, nem tentar tantos lances incisivos, né? Parte pra cima, entendeu? No primeiro tempo, os 2 gols saíram muito. E aquilo, os 2 gols do Flamengo saíram com praticamente jogada de Cebolinha, né? Então aquilo, primeiro gol e um passe do lateral esquerdo, é alguma coisa, não sei falar o nome dele não. Foi um passe que ele deu muito brilhantemente para o Cebolinha, ele acabou entrando da área, finalizando, o juiz acabou acertando ele, né? E foi pênalti ali. Pedro converteu. Já no segundo gol, o segundo gol foi muito interessante, né? O Gerson ele não se esforçou em nenhum momento para poder pegar a bola. A bola parou no pé dele, tocou pro Cebolinha, passou 3 dedos pro Gerson. O Gerson virou a passagem do Cebolinha, tocou pro Cebolinha, Cebolinha ajeitou o corpo e deu aquela chapada no ângulo, né? Golaço. Teve algumas chances, mas eu gostei do Matheus Gonçalves. Sinceramente, eu gostei sim do Matheus Gonçalves. Teve um lance, no primeiro tempo, eu esqueci a minutagem que eu tinha gravado. Não sei se foi o minuto 27. Ele fez um lance lá na beirada do campo. Ele passou por 2 e depois acabou tocando a bola errado. Entendeu? Então o Matheus Gonçalves, sim, para mim fez uma partida razoável ali, obviamente. E é aquilo. Eu espero muito mais sim do Matheus Gonçalves em 2024, após a sua passagem de empréstimo pelo Red Bull Bragantino. No segundo tempo entrou 10 jogadores lá, né? Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo, que ainda tem que se provar muito ainda. Gabigol e Bruno Henrique, falando sobre o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ainda vai ter que suar. Vai ter que suar muito para poder pegar essa vaga aí. Cebolinha, que vai ser uma coisa difícil. Difícil, sim, o Cebolinha perder essa vaga para o Bruno Henrique, né? E como você viu aí no vídeo aí, se isso é verdade que o Renato Maurício Prado falou, 2 milhões aí salário aí pro Bruno Henrique nesses próximos 3 anos aí é uma coisa para se atentar. Se atentar e é aquilo. Obviamente você vai cobrar se ele não desempenhar bom futebol. E é aquilo, hoje em dia o Bruno Henrique reserva. E pra mim acho que essa temporada de 2024 vai ser a temporada de Everton Cebolinha. Creio muito que o Cebolinha nessa temporada de 2024 ele consiga se sobressair e ser o principal jogador do Flamengo aí, junto com o De La Cruz e Arrascaeta aí, né? Mas é isso aí, tamo junto. Deixa a tua opinião aí. Responde essa enquete aqui embaixo e tamo junto aí.